Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Alarcon aqui na área mais uma vez com vocês, aquela aula que vocês tanto aguardam. Lembrando que a gente está no módulo implantes digitais, tá? Esse serviço eu acabei já finalizando, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre esses casos, tá? Para que você possa entender de uma vez por todas a diferença de nomenclaturas do tipo de implante da Neodent, tá, pessoal? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar aqui os finalizados e olha só quanto implante diferente nesse caso, ó. Tá vendo, ó? A gente tem basicamente Conemorsis 3.5, a gente tem partes de micropilar e aqui no finalzinho a gente tem o Gram Morse na cabeça do implante. Então essas nomenclaturas, pessoal, a gente precisa entender. Então depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre isso. Galerinha, voltamos aqui então e o seguinte, eu quero que vocês entendam que na maioria das vezes a gente precisa solucionar os tipos de implantes do tipo digital, porque a gente não está na parte física, né? A gente não consegue basicamente solucionar essas coisas se a gente não souber basicamente a nomenclatura, né? Quando o cliente ele te manda, ó, eu tenho ele te manda um extract, por exemplo, ele te manda um Conemorse, ou quando ele fala Gram Morse, fica muito confuso para nós técnicos. Então, basicamente, a gente precisa destrinchar um pouquinho melhor isso aí, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? E notem, né, que eu vou pôr aqui. E notem que foi feito o perfil de emergência para esse caso e a gente precisa respeitar o perfil de emergência que foi feito e sempre, pessoal, a gente precisa usar o perfil de emergência a nosso favor e a favor do paciente, porque afinal isso aqui vai ser colocado em boca do paciente. Lembra que a gente falou do Conemorse em si, né? No caso, eu vou estar abrindo aqui, né, basicamente, imagine que o implante ele tá por aqui, ó, tá vendo? Então esse implante, seja ele de 10 milímetros, de 7 milímetros, como o dentista ele programou isso, a gente não sabe, mas isso, se você deixar muito subgengival, para o paciente vai incomodar muito, vai começar a doer, vai começar a acumular alimento. Então a ideia, pessoal, que vocês têm que ter, se o dentista ele já teve uma preocupação grande de fazer o perfil de emergência, vocês precisam fazer sempre 2 milímetros abaixo, tá? Essa é a regra nas literaturas com relação a implante, tá? Eu vou tirar aqui basicamente essas partes dos implantes, uma vez que aqui o análogo ele tá do tipo analógico, tá, pessoal? Isso aqui são análogos para o modelo de gesso, tá? Aí quando a gente gera o modelo, ele basicamente muda, né? Ó, eu vou fazer aqui só para vocês verem basicamente o modelo. Olha só como ele vai mudar, tá? Ó, vou vir aqui, posicionamento de modelos e quando eu não vou terminar isso aqui, tá? Eu só vou dar um OK. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou importar análogos. Olha como ele vai mudar. Ele vai mudar para o modo digital. Então, quando você for fazer o modelo, não se preocupe, porque depois, só no final do processo, que basicamente ele vai mudar o análogo. Então, pessoal, esse aqui é o tipo de análogo do tipo Neodent, tá? Tá vendo que ele é mais ou menos triangular, rotacional, e quando ele fizer o crack, ele vai colocar aqui, tá? Ó, e olha só, o tipo de implantes que são. Então aqui, eu já vou tirar uma fotinho aqui pra gente poder postar isso aqui como capa, ó. Eu posso tirar uma foto aqui, e aí eu mando salvar. Então aqui eu já salvei, vou cancelar uma vez que vocês já viram, então sempre é bom vocês verificarem como é que funciona. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou apagar essas partes construídas, sempre quando eu quero mexer de novo aqui, em um caso que preciso refazer alguma coisa assim, eu só refazer e beleza, ó. Eu vou tirar o True Smile aqui, vou apagar isso aqui, e o que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente está começando com os nossos trabalhos, né? Vou tirar aqui o C, vou tirar aqui e aí eu vou pôr o localizador, tá? Ele chega basicamente assim pra gente, tá? Vou tirar o canal de parafuso
E o que acontece muito, pessoal? Quando escolher se ele é com 2 malhas ou sem malhas, eu sempre olho, se me mandam 2 malhas, eu verifico sempre as gengivas, se tem perfil de emergência. Se ela não tem, eu já coloco como uma única malha. Mas olha só como aqui, né, eu já sei que basicamente ele está bem subgengival. Então, só pelo fato de eu saber disso, eu vou precisar escolher uma altura adequada, né? Eu vou clicar aqui para a gente estar escolhendo basicamente aqui a nossa detecção, aqui no caso, ó. Aqui eu quero que vocês entendam que a nomenclatura Neodent ela é um pouquinho diferente. Ela mudou já faz alguns anos. E eu não tenho a biblioteca antiga, mas antigamente era só Neodent, tá? E podem ver que basicamente a Neodent ela tem um código R aqui, né? Neodent R. E aí basicamente o que acontece? Se eu precisar fazer mini pilar, se eu precisar fazer micro pilar e se eu precisar fazer munhão universal ou se eu precisar fazer Gram-Morse na cabeça do implante, sempre vai estar localizado no abutment level, tá? Então ela está dividida dessa forma aqui. Então eu tenho micro abutment, né, no caso, e micro abutment GM e IO, tá? Que seria de Gram-Morse. Então qual que é a diferença desse micro IO para o laboratório? O laboratório, basicamente, micro abutment level. Vamos lá. Olha só, ele é do formato Lausanne, tá vendo, ó? Ele é rotacional, tá vendo, ó? E aqui, basicamente, o IO, vamos lá. Ele tá um pouquinho lento no meu computador, pessoal, porque tá cantando aqui, deixa eu só finalizar aqui algumas pastas que estão cheias. E aqui, basicamente, temos a chanflada, né? Que é o que basicamente todos os dentistas usam para a gente estar solucionando esses casos, tá? E aqui, basicamente, ó, vamos continuar aqui. Opa, não é esse aqui não. Bottom level. E aí, o que eu vou ter? Ó, a gente tem uma nomenclatura que é o mini pilar que a gente conhece, que ele é o 4.1, tá? Existem outras nomenclaturas que tem um pouquinho maior e a gente tem o mini pilar de 5.0 também. Não normalmente sempre esse 5.0 ele é usado mais para a área posterior, né? Não na área anterior, até porque o diâmetro dele de 5.0 é muito grosso, tá? Outra nomenclatura que a gente tem aqui embaixo, que seria abutment GM, que aí no caso cai sobre esse último, tá? Esse último implante que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo, ó? Se a gente for ver, ele é um pouquinho, e ele não tem opção de escolha de cinta, né, de altura, porque a gente já entende que basicamente ele já está a nível gengival, então por isso que a gente acaba não tendo essa opção de escolha. Lembrando, pessoal, mais uma vez que vocês precisam entender, tudo aqui é Cone-Morse, ou melhor, Gram-Morse, tá? Então o Gram-Morse ele tá aqui, tá vendo, ó? E aí o dentista cirurgião ele colocou esse intermediário protético para solucionar melhor para ele. Ele colocou esse intermediário de Gram-Morse, mais conhecido como GT, tá? Para nós protéticos a gente fala GT, porém ele é um Gram-Morse abutment. Por quê? Porque ele é um intermediário protético. Esse, pessoal, para a gente saber isso aqui dá uma dor de cabeça no laboratório que vocês não têm ideia. Por quê? Porque quando a gente fala com o dentista, doutor, o Gram-Morse é na cabeça do implante, e aí o que acontece? A gente pode confundir de 3 maneiras. O abutment Cone-Morse, o abutment Gram-Morse, a gente pode colocar ele tanto na cabeça do implante saindo realmente a nível ósseo, né? Aí você precisa saber conversar com o dentista. É a nível ósseo ou você está usando um intermediário de Gram-Morse. Olha só para você como é complicado a gente estar solucionando isso. Porém, pessoal, o que a gente precisa sanar? Por isso que eu estou falando, olhem no catálogo, vejam o catálogo da Neodent, baixem o catálogo da Neodent. Eu preciso saber de cirurgia? Não, você não precisa saber de cirurgia, mas como a cirurgia se procede, como se comporta e como são as nomenclaturas para que você possa se comunicar com exatidão com o seu cliente. Isso vai agregar valor tanto para a sua empresa, para o seu laboratório,
transmitir isso para os seus colaboradores, isso é de extrema importância, tá? Então aqui o Grã-Morse, beleza, tá? E aqui, pessoal, olha só, aqui a gente tem uma fixinha, tá vendo, ó? Então eu venho aqui, ó, e eu venho aqui em micro, lembrando que ela é micro, vocês têm que tomar cuidado com micro e mini, tá? São nomenclaturas diferentes, ó. Então eu venho aqui em micro IO. E outra coisa, quando é mini pilar e quando é micro pilar, a gente não tem opção de escolha, ele já vem com a altura adequada, tá, pessoal? Até porque se eu colocar aqui em abutments, tá vendo? Ó, ele já se nota que a altura já é um pouquinho já na altura que procede, tá? Para esse caso aqui, por exemplo, ó, e aí eu vou entrar nesse caso de Grã-Morse. Aqui no caso eu usei Neodente Cone-Morse. E aqui a gente tem o 3.5, tá vendo? Ó, a gente não tem outra opção aqui. E aqui, pessoal, ó, quando eu clico já na terceira abinha aqui, aí ele vai me dar o diâmetro, que ele é 3.5, e a altura, pessoal, olha só, isso que eu quero que vocês entendam, ó. Eu vou pôr o localizador de novo. E aí, o que eu faço normalmente? Eu já sei que ele está subgengival, mas eu quero que vocês entendam a diferença de altura, tá? Ó, eu vou clicar aqui, vou dar melhor ajuste, tá? Eu vou tirar o localizador. E olha só, ele estava um pouquinho mais acima, tá vendo, ó? E ó, olha só onde ele está saindo, ó. Olha o nível que ele está saindo. Ele está um pouquinho mais subgengival. O que acontece se eu escolher uma altura baixa, né? A altura baixa vai incomodar muito o paciente, né? Então, você precisa entender que basicamente a gente precisa solucionar de forma rápida para o cliente e a gente precisa sempre colocar sempre o melhor para o paciente. Você tem que sempre pensar, nossa, será que vai incomodar o paciente? Será que vai doer? Então vamos lá para o 1,5, por exemplo, ó, ele já vai mudando, ó. E aí eu vou pôr o localizador de novo, ó. Tá vendo que ele vai mudando de altura, ó? Vou tirar o localizador de novo, ó. Ele já subiu mais um golinho. E aí a gente vai pro 2,5, por exemplo. Vamos aqui de novo, ó. E notem que aqui basicamente, ó, já houve um alinhamento e já tem 2 milímetros abaixo da gengiva. Então, basicamente, essa é a escolha correta, porque você consegue fazer o contorno do perfil de emergência bonitinho, tá? E ainda assim, você não vai o paciente ele não vai ficar com tanta dor ou não vai acumular tanto alimento, tá? Então, isso que é bacana na odontologia digital. Então, aqui dentro dessa boca, a gente tem que tipos de implantes? A gente tem do tipo Cone-Morse 3.5 nos dentes 15, 14, 24 e 25. Na área aqui, essa fixa aqui, ele é de micropilar. E aqui a gente tem um Grã-Morse diretamente saindo, o mais famoso GT, tá? Eu sei que ainda é muito confuso, tá? Mas vocês aos poucos vão se familiarizando. Eu ia falar também que a gente tem essa abinha do Grã-Morse, que ela é muito nova. Tá vendo que a gente tem vários diâmetros. Lembra que eu mostrei nas aulas anteriores com relação ao PDF da Neodente, que era o seguinte, raio. Lembra que cada implante tem um raio? É aqui que a gente entra com o componente. A gente tem um raio de 3.5, a gente tem um raio 4.5, 5.5 e 6.5. A gente precisa realmente saber. Lembrando que quando é uma fixa, né? Aí, lembrando outra coisa que eu esqueci de falar, todas elas têm travamento, ó, tá vendo? Ó, ela tem 3 travamentos aqui em que vai segurar a seu prótese. Quando for sempre fixa, aí a gente precisa solucionar aqui como fixa para ela ser rotacional, para você cimentar passivamente, tá? E aí eu preciso saber sim o raio que ela foi feita, 3.5, né? Se ela é 4.5 para os implantes que a gente falou de Helix, Driver e assim por diante. Então todas elas são Grã-Morse e não se discute mais isso, mas na hora de você pedir o componente basicamente seria dessa maneira, tá?
Não precisa se preocupar com o nome do implante. Basicamente é mais para cirurgia do que para solução protética, mas você pode, bateu a dúvida, liga lá no vendedor. Se tiver um vendedor bacana, vocês vão se dar bem, tá bom? Eu vou procurar aqui, se não me engano, fiz um protocolo com mini pilar e aí a gente já volta já. Pessoal, aqui a gente tem um protocolo, tá? Ó, eu vou apagar isso aqui, onde os implantes são de mini pilar, tá vendo? Ó, os implantes são de mini pilar. A gente tem o localizador aqui, ó, tá vendo? Ele é o localizador número 10. Então, sempre que aparecer esses, eu vou tirar essa número 10. E aqui tá escrito mini, tá vendo? Ó? Então, assim, eu já sei basicamente que ele é um mini pilar. Então, e ele foi feito sobre o nosso querido abutment, ó. Deixa eu só tirar o localizador. E sim, esses são os nossos queridinhos abutment, tá? Ó, ele é um cilindrinho onde basicamente a gente vai cimentar. Como é que eu localizo isso aqui basicamente, né? Eu venho aqui, lembrando que eu tenho que vir em abutment level, e aí sim eu vou escolher o mini 4.1 IO. Lembrando, pessoal, que isso aqui basicamente a gente não consegue escolher a altura. Lembrando que aqui a altura ela já tá a nível gengival, tá vendo? Ó? Então não tem por que a gente estar escolhendo a altura. Então, hoje o que a gente aprendeu? A gente aprendeu toda a nomenclatura da Neodent. Eu esqueci de falar do Munhão Universal. Munhão Universal, pessoal, tá aqui. E a única coisa que a gente precisa saber se ele é de 3.3x4, 3.3x6, 4.5x4 e 4.5x4. Se ela vier com 2 malhas, você consegue localizar. Porém, se ela estiver muito subgengival, você não vai saber se ela é altura de 6 ou altura de 4. Então, basicamente, você sempre passa a bola para o dentista, pergunta qual é a nomenclatura que você está usando no Munhão Universal para você não errar. Normalmente sempre acontece de não ter essa comunicação, você tendo que repetir o caso porque a altura não era correta. E com relação à expansão, você só vai conseguir expandir isso aí a nível CAM, a nível fresagem, porque sim, para fazer isso aí você teria que ou imprimir o modelo, né? E aí você usar uma biblioteca intermediária da Singular, por exemplo, onde a gente tem uma expansão em micras até 0.4, 0.6, se não me engano, para impressão 3D, aí você consegue adaptar ela perfeitamente. Fora isso, a gente não consegue, tá, pessoal? Então, hoje, o que a gente aprendeu? Neodent do tipo abutment level, Neodent Cone Morse e Gran Morse. Eu não vou falar do HE, porque o HE ele faz muito mais sentido para todo mundo, né? A gente tem que tomar cuidado só que ele é o 4.1, ele é o 4.1 universal, tem o 4.3 que é exclusivo Neodent, ele é um pouquinho diferente do hexágono, um pouquinho mais grossinho inclusive, então você tem que sempre estar perguntando pro dentista. E a gente tem o 5.0, tá? São essas coisinhas que a gente precisa tá se relacionando e sempre escolhendo a altura correta. Aqui a gente tem a altura de 4.5 por 0.5, 2, 3 e 4 milímetros, tá bom, pessoal? Então essa alturinha aí do perfil aí do pescoço sempre é importante também, mas na maioria das vezes os 4.1 eles ficam a nível gengival também. Então, pessoal, eu quero convidar você para curtir, para comentar. Ficou dúvida? Não foi esclarecido aqui nesse vídeo? Eu vou ficar feliz de estar comentando aqui e respondendo na medida do possível. Vocês têm total acesso à minha pessoa, então a gente faz os vídeos sempre pensando e sempre se colocando na medida que a gente vai entendendo e a gente tenta explicar. Se não ficou muito bem claro, por favor, entre em contato com a gente aqui, comenta, e espero que vocês aos poucos cada vez mais vão entendendo as nomenclaturas. Para o próximo vídeo ainda vou pensar basicamente em qual componente de implante a gente vai estar falando. Eu estou falando, talvez seja Straumann, porque basicamente tem muita gente que tem também bastante dificuldade com as nomenclaturas da Straumann, e assim a gente vai evoluindo cada dia mais, passo a passo. Então, pessoal, meu muito obrigado e a gente se vê. Eu vou cancelar aqui, tá? Eu não vou salvar também, porque basicamente, também eu não preciso salvar. E esse aqui basicamente a gente já
terminou esse casinho, a gente já enviou. Então, basicamente, a gente precisa se preocupar em desenhar, em entender, e é passo a passo, pessoal, é persistir e que você vai chegar lá e vai dominar a Fluxo Digital na nível implante, tá bom, galera? Valeu, muito obrigado e tamo junto, galera.